Boa tarde, pessoal. Repor aqui o nosso horário para a gente ter uma discussão também ao final, né? Queria, antes de tudo, também agradecer, né, a presença de todos vocês, de todas que tiveram de manhã também, tivemos outras pessoas aqui durante a manhã. Dizer que para a gente esse é um dia, né, que além de trazer, atualizar essa discussão sobre o desenvolvimento, o direito à educação e a difícil tentativa de fazer essa relação com o debate agora da tarde sobre a atuação e o lugar do sistema de justiça para a realização do direito à educação, né? Dizer que para a gente também é um dia de comemoração, um dia de festa, né? No sentido de que a gente está lançando o nosso manual, né, Manual de Educação Jurídica Popular com enfoque no direito à educação, e também o nosso blog, né, que ele era um blog, mas ficou tão bom que resolvemos chamar de site, né, porque parece que blog rebaixa a qualidade me disseram isso, eu não sabia também, mas é o site, né? Então, que a gente acredita que é também um instrumento importante no sentido de expressar toda a produção que foi feita aqui na ação educativa pelos parceiros, né? E pensando até que era um dia também de festa, de lançamentos, a gente pensou na coordenação da Mariângela Graciano, né? Não é à toa que ela está aqui, que é a pessoa responsável pela criação dessa área aqui na ação educativa, né? Essa ideia em 2004, né, Mari? 2003, 2004. A Mari vem também da Relatoria Nacional para o Direito Humano na Educação, que a gente discutiu aqui de manhã, como assessora nacional, e justamente com o desafio de pensar a continuidade daquele trabalho, né, da relatoria, o seguimento daquele trabalho, e a ideia de que se fortalecer um laço, uma relação, pelo menos uma compreensão das entidades da sociedade civil sobre o sistema de justiça e sobre os limites do sistema de justiça e as possibilidades, né, para se avançar na implementação do direito à educação como um direito humano. Aí nasce esse programa aqui da ação educativa, que é o programa que hoje eu coordeno com a Estel, o Paulo e várias outras pessoas que passaram e que estão aí ao redor também colaborando, né? Então, queria rapidamente, assim, para a gente também preservar o tempo de debate, pontuar por que a gente montou também essa mesa dessa forma, né? A nossa ideia é deixar, assim, bastante evidente, né, que nós tivemos uma mudança de cenário, né? Uma mudança de cenário relativamente rápido e que precisa ser digerido e compreendido pelos atores da sociedade civil, né? Quando o programa Ação na Justiça foi constituído lá em 2003, 2004, a grande questão era justamente mudar o enfoque do sistema de justiça para que o sistema de justiça tivesse uma atuação mais ativa na promoção do direito à educação, tivesse mais demandas e tivesse mais debate social sobre esse ator importante, né? Hoje nós acreditamos que acho que a tese da Adriana, né, traz muito bem isso. Nós temos uma mudança no sentido de que existem já muitas demandas, né? Quando eu falo que tem muitas, estou comparando com os outros ramos do direito. Eu acho que isso aqui representa 0,0005% das demandas que chegam na Câmara Especial do Tribunal de Justiça, mas muitas olhando para trás, né? Quando você praticamente tinha alguns promotores, né, de justiça em algumas comarcas, aqui em São Paulo, né, o promotor lá de Ribeirão Preto, o Marcelo Pedroso, o doutor Luiz Antônio lá em Presidente Prudente, o Marcelo Goulart lá em Ribeirão Preto, em outros estados, algumas experiências de organizações, enfim, mas ainda iniciativas muito, muito pontuais, né? E que esse cenário mudou, né? O tema, e aí não só a educação, mas o tema chamados direitos sociais, né, ele entra na pauta do sistema de justiça, né, de uma forma positiva e com alguns limites, né, alguns limites que se expressam no momento em que esse debate é levado ao judiciário, né? Não é à toa que lá no início dos anos 2000, né, final dos anos 90, a grande questão era mensalidades escolares, né, que você está discutindo ali uma relação de um indivíduo privado, de classe média, de classe alta, né, com uma escola particular.
uma relação de privado-privado, né? E essa relação ela muda também. As demandas começam a ser demandas que a gente chama de demandas distributivas, né? Que o judiciário começa a ter que enfrentar uma questão que é uma questão fundamental do Estado social, que é a questão da justiça social, né? Eu arrecado recursos de um e distribuo para quem? O judiciário começa a ter que se confrontar com essa questão da implementação dos direitos sociais, e aí começa a ter que julgar demandas em que ele, enquanto um poder do Estado, precisa confrontar com a sua autonomia, né? Precisa confrontar um outro poder do Estado, né? E aí cresce a discussão sobre a política judiciária, e o judiciário como um poder político do Estado também, né? Em que não é um mero serviço público que resolve conflitos entre particulares, mas ele é um poder do Estado, que ele diz ao prefeito, ao governador, ao presidente: olha, até aí você pode ir, até aí você não pode, você está omisso em tal ponto, né? Então, essa é a mudança de cenário fundamental, que é muito recente, que eu acho que a tese da Adriana, eu queria dizer também que né, assim, para a gente é muito assim, importante contar com a presença dela aqui, que ela é uma pessoa que vem da área da educação, mas que dialoga muito com esse debate sobre o sistema de justiça, o judiciário. Foi premiada, né, com a melhor tese da área de humanas, ciências humanas ou sociais aplicadas? Humanas, na USP. Ela sempre fica constrangida, mas eu gosto de ressaltar porque eu acho que é um trabalho muito, muito importante, né, inédito na USP. A USP, ao atingir as 10 mil teses de doutorado, eles abriram um concurso sobre as melhores teses dos últimos 5 anos, não é isso? 2 anos, e aí ela se inscreveu, então é um trabalho bem relevante, né? E eu acho que essa mudança de cenário, e aí vem a segunda parte da mesa, ela tem uma resposta que é essa resposta da especialização, né, do sistema de justiça. E aí, não é à toa que de 2005 para 2010, se eu não me engano, 18 estados, né, 18, acho que o balanço que a gente tinha era 18 estados constituíram centros de apoio operacional das promotorias, com enfoque em educação, né, ou alguma área dentro do possível, como é o caso aqui de São Paulo, ou constituíram promotorias específicas, né? Está aqui o Dr. João Paulo também, que é promotor aqui da área da educação em São Paulo, né? Estou apontando para ele que vocês já podem procurar qualquer demanda, encaminhar aí uma representação, né? Ele é a pessoa indicada para... Mas nós temos promotorias especializadas, né, na área da educação, assim como nós temos promotoria de meio ambiente, promotorias de saúde, né, ao redor do país, nesse movimento de especialização, né. Um outro enfoque importante que a gente tem acompanhado com interesse e tem atuado também no sentido de influenciar é o reflexo desse processo de entrada das demandas distributivas e de especialização das temáticas que são levadas no judiciário, o reflexo disso no controle de constitucionalidade, né? Sobretudo no aspecto do Supremo Tribunal Federal, que faz um controle concentrado, lá diz que se as leis são constitucionais ou não, né? Esse controle ele é feito na base do sistema de justiça, é um poder de todos os juízes fazer o controle de constitucionalidade, mas o STF é que dá a última palavra sobre a constitucionalidade e a interpretação constitucional das leis, né? E nós tivemos 2 momentos importantes também que eu acho que marcam esse processo, né? Um deles já foi citado aqui, que é o julgamento dos seguidos recursos, né, extraordinários que chegam ao STF sobre educação infantil, né, com um julgamento paradigmático em 2005, que eu recomendo a todo mundo aqui, quem não é da área do direito, quem é, mas no nosso site também temos alguns textos sobre isso, que muda a visão, né, acho que não é que muda, mas consolida uma mudança na visão do judiciário sobre como enfrentar a questão das políticas públicas, né, e que o STF vai dizer o seguinte: olha, esse debate da separação de poderes, ele está mal colocado, como levantou a Adriana, né, porque se eu comprovo flagrantemente que existe uma omissão do Poder Executivo, o Judiciário tem que atuar, né? Tem que atuar porque se ele repete a omissão, ele estaria sendo omisso também, e negando aí não o direito à educação, estaria negando o direito de acesso à justiça, né? Então,
essa é a construção que começa-se a estabelecer. E em decisões seguintes, ele começa a enfrentar também, no STJ, também a questão da reserva do possível, né? Que é essa discussão que a Adriana traz também, que é o argumento de que não há recursos. Reserva do possível é o seguinte: é uma cláusula que autoriza o descumprimento da Constituição e da lei, né? Você me entendam. Ela autoriza o descumprimento, porque o que se diz é o seguinte: você tem direito às são quantas agora? São 186 mil crianças em lista de espera no município de São Paulo por vaga em creche e pré-escola. Tem direito subjetivo à educação infantil, né? Isso o judiciário diz. Mas não é possível ao administrador público municipal atendê-las dentro do seu orçamento atual ou no prazo de um ano, né? Então o direito está reconhecido, está preservado, mas eu não posso determinar o cumprimento porque seria impossível. Por isso a ideia de reserva do possível, né? E aí as decisões que a gente entende mais interessantes nesse sentido, elas vão dizer o seguinte: mais essa cláusula de reserva do possível, ela é um elemento de prova, né? O que é que significa elemento de prova? Precisa ser discutido no processo lá, comprovado que todos os meios foram utilizados para se cumprir aquele direito, e mesmo usando todos os meios, não foi possível atingir o objetivo. Agora, qual administrador público é capaz de provar que todos os meios foram exigidos? Esse é o debate que a gente tem feito aqui em São Paulo, né? Porque, por exemplo, nas nossas demandas, que a gente tem algumas demandas que procuram discutir e também, né, possibilitar um debate sobre os limites de atuação do judiciário, praticamente todas as demandas nós comprovamos que na verdade existem recursos, inclusive recursos do Fundeb, que são obrigatórios de serem aplicados durante o exercício fiscal e que não são aplicados durante aquele exercício fiscal por problemas na gestão dos recursos, né? E muito recurso. Então como é que se atingiu a reserva do possível se 300, 400, 500 milhões deixou de ser aplicado num determinado ano? Então esse debate é um debate que precisa ser, é um limite real, mas que muitas vezes é utilizado do ponto de vista unicamente ideológico, né? Ideológico no sentido de limitar também o acesso à justiça e limitar a possibilidade de se incidir em políticas públicas. Então, esse é um pouco o sentido da gente trazer, né, aqui os dois promotores, o Luiz Antônio, o Osório, que estão à frente dessa área do CAU aqui em São Paulo, né? O João Paulo também está aqui, que é promotor da educação, né? A ideia da gente também construir, sempre que possível, né, Luiz Antônio, assim, a possibilidade do diálogo e da interlocução com as organizações da sociedade civil, né, que tem pensado, tem atuado, e também com o campo acadêmico que tem acompanhado esse movimento de especialização do direito à educação, que é o caso da Adriana. Então a ideia da nossa mesa na tarde de hoje é justamente possibilitar esse encontro, né? Rapidamente sobre tem um pouco tempo que eu prometi falar pouco, né? Dizer para vocês que a gente tem como visão, né, nesse trabalho aqui na ação educativa, a ideia de fortalecimento da exigibilidade do direito à educação, né? O nosso enfoque estratégico é o enfoque de fortalecer a exigibilidade do direito à educação, entendida nas suas 3 dimensões fundamentais, né? Então, nós entendemos que a exigibilidade jurídica, chamada justiciabilidade, ela é uma dimensão da luta em torno dos direitos humanos, né? E é uma dimensão que não se trata aqui de discutir se é adequada ou não, né? A gente pode até fazer esse debate se é adequado judicializar determinadas demandas, né? Mas a questão é que está aí, né? A judicialização, a atuação do judiciário como um poder de Estado no campo da educação está presente, é um fato, né? Como a Adriana coloca, é um fato da realidade, né? É um fato de realidade. E nós entendemos que
nessa brecha de atuação, existe sim a possibilidade de organizações como a Ação Educativa e outras organizações, né, que atuam nesse campo da justiciabilidade, do litígio estratégico, né, em articulação com atores do sistema de justiça ou não, mas quando der sempre é bom fazer em articulação, né, Ministério Público, Defensoria. Há a possibilidade de se avançar na interpretação do que seja o direito à educação, porque o que está lá na Constituição, na lei, na LDB, como foi bem colocado, não esgota, né? O debate não está resolvido ali, né? Tem esse mito, né, de que as leis não saem do papel. As leis não saem do papel mesmo, né? O que sai do papel é a política pública, é o orçamento, é a conscientização em torno da legitimidade e da implementação desse direito, né? O direito positivado é uma dimensão importante, né? Mas é só talvez o passo do meio, porque também não é o primeiro passo, porque tem muita luta antes de se conquistar um determinado direito, né? Mas é um passo importante que precisa ser seguido Então nós entendemos que essa dimensão de exigibilidade jurídica, ela é uma dimensão fundamental que é complementada por outras, tão importantes quanto, né, a dimensão que a gente chama de dimensão de exigibilidade no ambiente social, né, a ideia do ambiente para os direitos humanos, né? Nós aqui sabemos muito bem como é difícil, né, apesar de hoje o debate de direitos humanos estar colocado, às vezes ele não está colocado da melhor forma ou da forma que preserva os direitos humanos, né? Então, como é difícil trabalhar determinados temas no ambiente social mesmo, né, no ambiente público, né, o direito a reconhecimento, direito à igualdade de reconhecimento de direitos civis de casais homoafetivos, né? É um tema que é difícil de lidar no ambiente público, e aí, vejam só, a importância de você ter um órgão, um tribunal, né, que não é um tribunal representativo do ponto de vista de maiorias sociais, mas que ele é político por excelência, né, que vai dizer, olha, se for a voto popular, muito provavelmente o direito ao reconhecimento os direitos, a igualdade dos direitos homoafetivos vai ser derrotado. Mas não se trata de uma questão de maioria, porque é um tema de direitos humanos, né? Como é um tema de direitos humanos, ele é de todos, inclusive lá do 0,001% da sociedade, né? Nesse caso nem é tão pouco, né? A gente sabe, mas estou citando Então, a importância de você articular o debate social e essa exigibilidade no ambiente do sistema de justiça, né? E entendendo que aí você tem um movimento dialético também, né? Porque até piada em casa, né? Essa, né? Que assim, você começava a ver o resultado lá do julgamento no STF sobre a união homoafetiva, né? As pessoas entenderam que é o seguinte, olha, você viu, agora os gays podem andar na rua de mão dada, né? Eles podem se beijar em praça pública, né? Não é esse o julgamento. O julgamento não tinha nada a ver com isso, mas veja como o julgamento, ele leva a uma reflexão e leva a uma possibilidade de você abrir uma brecha onde se avança no campo dos direitos humanos, né? E aí tem uma outra dimensão que a gente trabalha aqui também, que é a dimensão do legislativo e do normativo, né? Fundamental também, tão importante quanto as demais, é a necessidade de explicitar na legislação e nos regulamentos os direitos que estão previstos de uma forma geral na Constituição Federal. Então agora o debate do momento é o debate sobre o Plano Nacional de Educação, né? Nós temos acompanhado aí a necessidade, porque o debate, tudo bem, tem aquele conjunto de direitos lá, mas como é que isso se desdobra do ponto de vista da obrigação de financiamento, né? Debate do custo aluno qualidade, dos 10% do PIB, que eu não vou conseguir entrar aqui, mas que está nessa chave também de fortalecimento do direito à educação na perspectiva da sua exigibilidade, inclusive exigibilidade, né, social e do ponto de vista legislativo. Um outro aspecto, 5 minutos, né, muito importante, é que desse ponto de vista, né, a partir dessa visão do direito à educação, da visão de que ele é um direito humano fundamental
e que a ideia de ser um direito humano, ele traz, no fundo, a ideia da igualdade fundamental, né, entre as pessoas, né? Tem um fundamento lá filosófico, independente, não quero fazer aqui a discussão sobre qual é o fundamento disso, né? Existe fundamento teológico, fundamento filosófico, mas a questão é que há um consenso em torno da igualdade fundamental, né? Então, ao se estabelecer o consenso em torno dessa igualdade fundamental, o debate mais importante que se coloca é a quem cabe assegurar essa igualdade fundamental, né? Esse é o debate, essa para nós é a agenda de direitos humanos, né? E nós localizamos no Estado, né, a ideia de assegurar a igualdade fundamental através do direito à educação, inclusive, não é só o direito à educação, mas inclusive, né? Entendendo aí que é uma parte daquela integralidade dos direitos humanos que a gente discutiu na parte da manhã. Então, é importante também para entender isso, a ideia de que, e a chave desse entendimento está lá no artigo 1º da LDB, né? Quando a LDB faz lá a diferenciação entre educação e ensino, né? Então eu acho que existe uma dimensão, que é a dimensão de que a educação é um conceito amplo de reprodução social e de mudança social, né? Que deve ser assegurado por todos, pela família, pela sociedade, pelo Estado, inclusive, pela igreja, pela organização local, pela tribo, pelo quilombo, enfim, né? Essa dimensão da educação no sentido amplo, né? Que inclusive acho que a Adriana coloca bem a mudança do sentido, inclusive do processo coletivo, né? Quando o processo coletivo reconhece, por exemplo, que o direito à creche, ele é um direito que é individual, homogêneo, na medida em que é de cada uma das crianças que hoje estão na lista de espera, mas é também um direito coletivo, no sentido de que é de todas as crianças, inclusive daquelas que não estão na lista de espera, né? E é um direito também difuso, porque não precisa nem sequer ser pai ou mãe para que a omissão decorrente da não oferta de vagas no número suficiente para todas as crianças em condições de qualidade viole o meu direito de ver as crianças matriculadas na creche, porque interessa a todos. Inclusive está lá no artigo 205 da Constituição, ele deixa evidente que é direito de todos e é o interesse de todos também, porque está relacionado ao exercício da cidadania, aos demais direitos humanos, né? Então, aqui você muda também a percepção, né, sobre a questão do cuidado, né, a questão do cuidado das crianças, que não é uma responsabilidade, é um direito da mãe, é um direito do pai, mas é um direito de todos e um dever de todos também, né, a ser expresso, e aí o Estado se justifica, pelo menos o Estado social, né, o Estado democrático de direito, que é a visão que está por trás disso, ele se justifica na medida em que ele implementa os direitos fundamentais, né? Então, para nós, o enfoque de atuação, né, e aí nós temos atuado tanto com ações coletivas em apoio à mobilização social, né? O Sr. Joaquim está aqui presente, nós estamos acompanhando lá uma batalha pela abertura de escola de EJA lá na região, né? Acompanhamos esse debate constitucional estratégico no STF, a ideia de levar demandas que estão fora dessas demandas que são trazidas pela Adriana, abrindo novos campos de debate no sistema de justiça, né? Recentemente estamos com algumas iniciativas no campo da educação de pessoas privadas de liberdade, com um grupo aqui em São Paulo, o debate sobre a laicidade na escola pública, o sentido disso, né? Então, demandas que abrem novas perspectivas de entrada do sistema de justiça, e a perspectiva internacional, né, também utilizando os órgãos quase judiciais, né, os órgãos do sistema internacional, sempre com esse enfoque de fortalecer a percepção de que a educação ela é um dever do Estado, né, e que deve ser assegurado a todos em condições de igualdade, né? Inclusive, e aí eu acho que acho que o Dr. Osório vai ter que sair, mas a gente já marcou aqui uma conversa em seguida, né? Porque eu acho que esse debate sobre o lugar da escola, né, o lugar da família, o lugar do sistema de garantias na situação de pobreza, de exploração, de omissão histórica, digamos assim, também em determinadas regiões, como nas grandes capitais, ele é um debate que articula
todas essas dimensões, né? O dever do Estado envolve ali a possibilidade da família, mas levando em conta que muitas vezes você não tem esse elemento, né? Família, como foi bem levantado, ele não... esse é um índice que muda, né? E que muitas vezes você não pode atribuir à família em condições muitas vezes de exploração, de subemprego, né? Essa responsabilidade. Aí o Estado precisa entrar para proteger e assegurar a ideia, né? Que é o que está inclusive no artigo 206 da Constituição, de igualdade de condições. Mas é isso, eu teria outras coisas, mas a gente, como queria falar menos, para a gente ter também um tempo para o debate, levando em conta que às 18 horas nós temos aí os lançamentos, em seguida o coquetel também, para o qual estão todos e todas convidados. Obrigado.